Hoje eu quero meditar com vocês sobre Jacó. Lá no livro do Gênesis, capítulo 32, texto conhecido do Antigo Testamento, a partir do verso 22 até o 31. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. E depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. E então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. E então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. E então disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E prosseguiu Jacó, tendo que: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso até hoje, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo seja pleno em nós. Que nós tenhamos, ó Senhor, o pleno entendimento da Tua palavra. E até mais do que foi lido, até mais do que for falado, eu tenho a certeza que o Teu Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Está aqui, Senhor, a Tua palavra. Está aqui, Senhor, o Teu povo. E a Tua palavra e o Teu povo têm uma ligação profunda. E nós sabemos, ó Pai, que essa ligação, ela transforma, ela muda, ela tem o poder de mudar circunstâncias e lutas. Obrigado, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja um em todos nós, para a Tua glória. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: Jacó ou Israel? Qual desses homens, ainda que seja um só, é a tua referência? Com quem você se assimila, com quem você se assemelha, eu posso dizer assim? Jacó ou Israel? Ainda que seja o mesmo homem, estou dizendo. Mas qual desses homens te chama mais a atenção? Algumas sextas-feiras atrás aqui, acho que duas nós tivemos na sinagoga, né? Nós fomos. Um professor do seminário lá, onde eu dou aula, ele, na matéria dele, ele incentivou, na verdade, para que os alunos visitassem uma sinagoga. De uma outra vez, quando eu estava dando uma matéria também relacionada ao protestantismo brasileiro, eu também chamei os alunos para que eles visitassem comigo uma igreja ortodoxa.
Igreja Ortodoxa Grega, lá no paraíso. Então, para que nós, a intenção, na verdade, é que nós conheçamos outras liturgias, outras culturas, para que nós tenhamos o enriquecimento da nossa cultura, para que nós sejamos, como eu digo, pacientes, né? E também para que nós saibamos que Deus, Ele opera em vários lugares, Ele está em vários lugares, assim como no Antigo Testamento Deus operou maravilhas em outras nações, em outros homens que não faziam parte da nação de Israel, e Deus agiu por amor, para que nós tenhamos ou deixemos a mania de julgar, de pré-julgar. Somente Deus, ou Deus age somente na maneira como eu conheço a liturgia, na maneira, do jeito que eu aprendi lá na minha infância ou na minha adolescência, com o pastor que eu fui ensinado. Não, irmãos, Deus, Ele age de diversas formas. Só uma coisa, eu tenho certeza que também vocês acreditam nessa palavra: Ele age de acordo com a sua forma de agir, com a sua maneira de agir. E o livro de Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras, em diversos tempos, mas por último, falou por Jesus Cristo. Se Jesus está, de alguma forma, no culto, na celebração, no caminhar, em qualquer reunião, então pode ter certeza, se Jesus e seus preceitos, a sua maneira de ver o mundo, de enxergar, de amar as pessoas, se Jesus está em qualquer reunião, como foi falado ontem aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, falando, ministrando, pensando em mim, eu estarei ali. Amém. Eu estarei ali. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso. E todas as coisas, todas as atribuições que Deus Pai tem, o Filho também tem. Porque Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E nós fomos nessa sinagoga. E no livro, aliás, foi uma experiência muito boa. Muito boa participar daquela celebração, do jeito em que eles adoram a Deus. E eu estava do lado de uma aluna, e ela falava assim: pastor, mas eles estão fora, né? Estão fora do contexto de salvação. Ela quis insinuar. Eu falei: por quê? Por que eles estão fora? Se eles estão fazendo de coração, se eles estão de acordo com uma instrução da Torá, os seus antepassados, aqueles homens que viveram no período de Jesus, eles negaram a Jesus. Eles negaram a Jesus, eles não quiseram. Então, se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 18, vai ficar bem claro ali que Deus, Ele não vai impor, ou Ele não vai cobrar daquele que está vivendo hoje os erros daqueles que erraram no passado. Deus ama o homem, e Deus vai julgar de acordo com a consciência. Uma coisa que nós temos que entender é que na essência de Deus, Ele não é o Deus do amor, Ele é o próprio amor. Amém. Ele é o Deus misericordioso. E a palavra do Senhor diz, João, o apóstolo do amor, diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. Amém. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então não venham encaixar Deus numa caixinha e dizer: esse é o Deus que eu sirvo, porque esse é um Deus pagão, não é o Deus da Bíblia. E eu peguei o livro da liturgia da sinagoga,
E uma das páginas estava escrito assim: por que eu sou judeu? Por que eu sou judeu? E ali estava escrito muitas coisas, muitas questões, mas uma coisa que me chamou a atenção: eu sou judeu porque não me submeto. Não me submeto, eu luto. Não me submeto nem a Deus. Choca, né? Choca. Mas aquele escrito está baseado nessa passagem. Porque ainda que Jacó não tinha consciência em um primeiro momento que era Deus, ou com Deus que ele estava lutando, ele não se submeteu, ele lutou. Ele se defendeu, ele com as suas próprias mãos, se foi certo ou se foi errado, se está de acordo com os teus preconceitos ou conhecimentos bíblicos, eu não sei te dizer, e nem eu mesmo sei, mas eu sei que Deus aceitou a maneira como Jacó agiu. Essa insubmissão que vai contra os princípios de Jesus, em um determinado momento, se nós pensarmos assim, mas o próprio Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O que Deus não quer, irmãos, é que nós sejamos violentos, que nós sejamos, que venhamos colocar a palavra de Deus como argumento para as nossas atitudes ruins. Mas quando um homem age dessa forma, lutando por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele queria receber, eu tenho certeza que Deus, ele aceitou a maneira como Jacó agiu. Mas antes de entrarmos nesse texto, eu quero meditar com vocês sobre a vida de Jacó, sobre os exemplos de Jacó, no contexto da sua família, no contexto da sua história. Irmãos, a promessa estava sobre a vida dele. Para que nós refresquemos a nossa memória, Jacó e o judeu, até hoje, ele é muito ligado ao significado do nome, dos números. Até hoje eles são ligados. E o significado do nome Jacó é enganador, trapaceiro. Por isso que Paulo escreveu que Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Isaac sempre fala isso, né, pastor? Deus escolhe as coisas, porque ele é doido, né? Maluco. Às vezes ele manda uns vídeos para mim, irmãos. Uns vídeos não, uns vídeos, uns áudios, né? Só com risada. E mandou um áudio de risada. Eu falei: o que significa isso aí, varão? Ah, estou te mandando agora o contexto. E a risada era do Rafael. 5 minutos de risada. Não entendo nada, tudo. Não entendi nada, né? Como diria o pastor Oxi. Deus escolheu as coisas loucas, irmãos. Jacó foi um homem estranho. Foi um homem medroso em alguns momentos, inconsequente. Mas a promessa estava sobre a vida dele. A promessa está sobre a vida dele. Nós temos que pensar e esperar. Quando nós olhamos para uma pessoa, outro dia eu conversando, eu falei assim: olha, eu olho para essa pessoa e eu não consigo enxergar, não consigo vê-la na presença de Deus, só pela maneira como ela age. Não consigo, irmãos. Mas a Bíblia do Senhor, a Bíblia nos dá muitos exemplos de coisas malucas, de homens que realmente não... Se você estivesse na primeira comunidade, na primeira igreja, e olhasse para Paulo, para Saulo, outro dia eu expliquei aqui que Saulo e Paulo, Deus não mudou o nome de Paulo ou de Saulo. Ele continuou sendo Saulo, só que ele era Saulo para os judeus, e Paulo, que significa pequeno, para os romanos, para o mundo romano. E o seu nome não foi mudado como outros personagens da Bíblia, como outros homens.
continuou sendo Saulo para os judeus. Então a igreja olhava para Saulo, e o texto de Atos diz que ele estava do lado, aprovando a morte de Estevão. E quando ele se converteu, quando ele teve um encontro com Jesus. E também uma outra coisa, Paulo não caiu do cavalo, porque o texto não fala de cavalo, diz que ele caiu. Pode até ser que ele estava num cavalo, mas o texto não diz nada. O texto fala que ele caiu e pergunta: quem é? Quem é o Senhor? E Jesus, olhando para ele, numa luz que brilhava mais do que o sol, que Paulo não conseguia enxergar, muito provavelmente ficou cego, tamanha era a luz que brilhava. Glória a Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E em que tipo de pessoa se transformou Saulo de Tarso, Paulo de Tarso? Mas a igreja não acreditava. Quando eles ficaram sabendo, olha, Jesus, o próprio Deus fala, olha, vai até a rua direita, na casa assim, você vai. Paulo, não, Senhor, não, mas pode ir, confia em mim, porque eu o escolhi. Então, irmãos, eu estou vivendo e pensando num tempo em que vocês também conhecem pessoas que nós olhamos e falamos: não tem jeito, olha o estado dessa pessoa, olha para as atitudes dessa pessoa. E o Espírito Santo fala em nossos corações dizendo: eu enxergo vida. Aleluia. Eu enxergo vida. Mas há tantos anos vive dessa forma, há tantos anos dando trabalho, há tantos anos gerando tristeza, angústia a outras pessoas, e o Senhor falando em nossos corações: há esperança, eu ainda enxergo vida. É duro falar isso, irmãos, é duro pensar isso, mas Deus não julga conforme nós julgamos, Deus não vê conforme nós vemos. Não foi isso que ele falou para Samuel? Samuel dizendo: olha, não é esse. O Senhor fala: não é, você não vê como eu vejo. E Jacó foi um desses homens, mas ele foi escolhido. Foi escolhido. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção sobre a vida de Jacó são seus pais, Isaac e Rebeca. Eles sabiam da promessa. Tenho certeza que eles sabiam da promessa, porque já no ventre de Rebeca, o Senhor falou: olha, o mais velho vai servir ao mais novo. O mais velho vai servir ao mais novo. Mas durante a caminhada, durante o crescimento, a vida, o cotidiano, o dia a dia de uma família, eles não se lembravam provavelmente da promessa. Eles não se lembravam. E uma outra coisa, irmãos, nós enquanto pais e filhos que somos, como está o nosso relacionamento em casa? Será que nós temos falado aos nossos filhos? Será que nós temos conversado com os nossos filhos, sentado com os nossos filhos, falando: Senhor, existe promessa para você, o Senhor te escolheu, Deus é o teu Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Esse Deus, Ele quer o teu bem. E outras conversas, como é bom, irmãos, quando há uma informalidade com respeito, uma informalidade entre os pais e os filhos, porque isso agrada a Deus. Diálogo, conversa, perdão, liberar o coração, abrir o coração, não viver colocando a culpa no outro, não viver angustiado com a vida, pensando com os pensamentos só lá no passado, com amargura no coração, dizendo: porque eu sou assim, porque o meu jeito, porque eu não consigo, porque isso, porque aquilo, e não consegue dialogar, não consegue se abrir, não consegue sentar para conversar. A palavra que Deus falou para Abraão, irmãos, quando o chamou, que tem que ser também o motivo do nosso viver, é ser tu uma bênção. Seja você
Sejamos nós uma bênção. É algo que tem que partir de mim. Como eu posso ser uma bênção tendo o meu corpo desse jeito? Como eu posso ser uma bênção trabalhando no lugar onde eu trabalho? Como eu posso ser uma bênção congregando numa igreja como é a minha igreja? Como? Você pode ser uma bênção, sim. Você pode, independentemente de o que esteja acontecendo, de como você é, as pessoas que convivem com você, seja você. A ordem do Senhor para Abraão foi: Abraão, seja você uma bênção. Seja você, Abraão, a diferença. Seja você, Abraão, a mudança. Porque eu estou contigo. E quantas vezes, irmãos, nós omitimos, nós deixamos para lá o momento certo de falar, o momento certo de abrir a boca, o momento certo de chamar a atenção e falar: senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Provavelmente Isaac e Rebeca não fizeram isso, eles não sentaram com os dois irmãos e falaram: olha, não me perguntem, mas Jacó, você nasceu depois, mas Deus, fala a verdade, nós temos que falar a verdade. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Esaú, assim como aconteceu com Caim, alegra o teu coração. Caim deixou a tristeza entrar no coração por causa de uma atitude de Deus em relação à vida dele, porque Ele é poderoso e Ele conhece aquilo que nós não conhecemos, irmãos, até em nós mesmos. O Senhor sabe, Ele conhece aquilo que nós não conhecemos em nós mesmos. Mas eles não fizeram isso, e no decorrer da caminhada da vida, agiram errado. Rebeca, ela agiu errado juntamente com Jacó. Irmãos, existe algo que eu creio que muitos também entendem isso. Mesmo diante dos nossos erros, das nossas precipitações, das nossas atitudes erradas, o Senhor, Ele nos dá uma nova chance. A cada dia, pense nisso. Eu tenho falado isso com vocês. Hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de pensar diferente. Hoje é o dia de deixar para trás as coisas que estão amarrando, que estão machucando. Hoje é o dia. Se nós entendermos isso amanhã, eu não estou dizendo para você que vai acontecer uma mágica e tudo vai ser colocado no lugar do jeito que você pensa. Não é assim. Nosso Deus é um Deus de processo, de caminhada. Amém. Mas mesmo com os nossos erros, com as nossas atitudes erradas, o Senhor está dizendo: olha, vá, não peques mais. Amém. Aonde estão os teus acusadores? Saíram todos. Quantas pessoas não têm consciência e aceitam as acusações, aceitam as palavras de lembrança de um tempo que aconteceu isso e aquilo? Irmãos, eu conto a minha vida simbolicamente do dia que eu me batizei, do dia que eu morri para o mundo. Eu nasci aquele dia, porque muitas pessoas vêm falar: ah, alemão, lembra daquele dia que nós fizemos isso lá? Rapaz, é uma vaga lembrança, mas agora diz que é santo. Não estou dizendo isso. Quem diz isso é o Senhor. Amém. Então esse tipo de palavra não deixa atingir o teu coração. Não deixa atingir o teu coração, a tua alma. O que passou, passou. O Senhor quer que nós tenhamos atitudes diferentes daqui para diante. Então sentar, dialogar, conversar é o que nós precisamos fazer. Não tem uma música que diz: abrace mais, trem-bala? Aquela menina sentou e começou a escrever, inspirada por Deus. Inspirada por Deus, porque fala de amor, fala de reconciliação, fala de olhar para frente, fala de carinho, fala de amor entre as pessoas. E quem é amor?
É Deus. É o que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. Porque é tão difícil entender isso, irmãos? Porque quantas pessoas estão aí fechadas para essa palavra, amarguradas, com o coração cheio de mágoa. E no caminho, depois que acontece o que aconteceu, tudo errado, vocês conhecem lá, Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, ainda que seu irmão também teve culpa, o coraçãozinho dele também era um coração propenso a levar vantagem. Ele chegou um dia cansado. Então na cultura da época, o primogênito ele tinha as suas prioridades em relação aos outros irmãos. E eles sabiam daquilo, mas não tinha a consciência do significado daquilo em relação a Deus. E aí ele vendeu a sua primogenitura, né, como o texto diz. Passou um bom tempo, ele deve ter se esquecido. E aí Rebeca e Jacó armaram ali uma armadilha, uma cilada, e não precisava de nada daquilo, irmãos. A promessa de Deus estava sobre a vida dele. Não precisava. Você recebeu uma palavra do Senhor. Você recebeu uma palavra do Senhor. Não se precipite. Não se precipite. Já ouviu o pastor Ochílio contando uma história aqui de um irmão que falou: eu quero um carro, eu preciso de um carro, Senhor, nem que for para ficar quebrado na garagem. Ele havia recebido uma promessa. São coisas materiais, irmãos, que vão passar. O nosso coração não pode estar nessas coisas. E o carro dele, imagina onde ficou? Quebrado na garagem. Nós nos precipitamos, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu vou te dizer uma coisa que você tem ouvido bastante: no tempo dele, que é o melhor tempo. É o melhor tempo. Hoje eu entendo isso. Quantas vezes eu quis colocar a carroça na frente dos bois que falam? Quantas vezes? Uma vez eu queria entrar numa empresa de qualquer jeito. Estava desempregado e eu acampei ali no centro, do lado daquela empresa. Eu tinha 50 currículos na mão. Em todos os prédios daquela empresa eu deixava um, às vezes 2. A recepcionista olhava para mim: de novo? Eu vou trabalhar aqui. Comecei a determinar, falar um monte de baboseira. Baboseira. Nós não determinamos nada. Não determinamos nada. Eu lá comecei a marchar lá do lado da empresa. Isso é tudo bobagem, irmão. Marchando lá. Não, eu vou entrar aqui, vou entrar aqui. Não perguntei para o Senhor se era para eu entrar ali. Não perguntei. Irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu já falei isso uma vez: não planeje a sua vida espiritual, viva. Viva. É claro que nós temos que planejar. Olha, eu vou estudar. Se Deus preparou a escola para você, se preparou as bênçãos que o Senhor tem colocado, as oportunidades, aproveite. Mas não fique preocupado com o que pode acontecer amanhã, com o que vão falar. Se eu vou entrar, se eu não vou entrar, o Senhor é quem sabe. Se tem promessa para você, segura a onda aí, que o Senhor vai cumprir. E no caminho, depois de ter feito um monte de coisa errada, eles têm que sair fugido da sua terra. E aí entra o plano de Deus, a misericórdia de Deus. O Senhor preparou para que ele fosse para a casa do seu tio, e ficou ali um bom tempo. Mas por causa da promessa que o Senhor o abençoaria, ele prosperou. Não por causa dele, não por causa da sua inteligência, não por causa da sua sabedoria, mas por causa da promessa que o Senhor fez a Abraão. Ele prosperou. Cometeu erros ali também na casa de Labão. Ele foi enganado, enganou também. Ele agiu de forma errada.
E é isso que nós precisamos entender, independente do que for, do que esteja acontecendo, seja homem, seja mulher de Deus, você vai perder, não tem problema, porque o Senhor pode te dar lá na frente. Se você vai ter um problema de perda, vamos dizer essa palavra exatamente, se você vai ter, mesmo que você perca, fale a verdade. Mesmo que você tome prejuízo, fale a verdade, porque o Senhor está olhando para a minha vida e para a tua vida. O Senhor está olhando para as minhas atitudes, para as tuas atitudes. Se você agir errado, você vai dar lugar para que o acusador venha falar no teu coração. Se você agir de forma errada, os acusadores vão vir e não vai ter como o Senhor te justificar, porque você errou, porque você mentiu, porque você roubou, porque você fez coisas que não estavam na vontade do Pai, de acordo com a vontade do Pai. E o que o Senhor manda que nós façamos, está tudo aí no teu coração, está tudo aqui na palavra de Deus. Haja de acordo com a intuição, com o poder que há do Espírito Santo em tua vida. E depois que aconteceu tudo ali, 20 anos aproximadamente se passaram na casa de Labão. O Senhor o abençoou e chegou o tempo de voltar, chegou o tempo de acertar as contas. E ele estava se convertendo, orando ao Senhor, ouvindo o Senhor, e chegou o tempo de voltar. E acontece uma coisa interessante, irmãos. No caminho, o seu sogro vem para persegui-lo, por causa de um ídolo ou de alguns ídolos que ele achava que Jacó tinha roubado dele. E na verdade os ídolos estavam ali, na caravana de Jacó, escondido. Debaixo, a sua esposa querida, ela pegou os ídolos do seu pai, escondeu e sentou em cima do camelo. E quando os homens chegaram ali, Jacó disse: pode procurar. Ele tinha certeza de que ele não tinha feito nada, mas a sua esposa tinha feito, e não tinha falado nada para ele. Mas pela misericórdia de Deus, eles não acharam esses ídolos. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo dessa forma, como eu disse no início? Não deixaram os ídolos, não deixaram os ídolos que ficaram lá atrás, na sua história de vida. Carregam, fazem questão de carregar o peso, fazem questão de carregar lembranças, fazem questão de carregar muitas coisas que o Senhor está dizendo: deixa isso para lá. Raquel trouxe, colocou, escondeu aquilo ali. Vamos deixar essas coisas para trás, irmãos. Eles estavam vivendo um outro momento, um momento de bênção, um momento de reconciliação. Deixa o que passou para trás e olhe para frente. E aí no capítulo 32, ele está prestes a ver o seu irmão de novo. E ele fala com Deus. Ele fala com Deus. Mas assim como acontece com muitas pessoas, existe um dia que fica marcado em nossas vidas. Existe um dia. Os outros dias são maravilhosos, no caminhar com Deus, no viver, mas existe um dia que é diferente. Aleluia. Ele ficou a sós com Deus. Ele tomou essa iniciativa, deixou a sua família, seus empregados, tudo no lugar, e foi para um lugar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nesse lugar ele teve esse encontro com Deus. Glória a Deus. Teve esse encontro com Deus. Com Jacó foi assim. Comigo,
Eu sei o jeito que foi. Com você, eu sei o jeito que foi. Eu sei não, você sabe o jeito que foi. E pode ter certeza que se não aconteceu ainda, isso vai acontecer. Amém. Amém. Isso vai acontecer. Glória a Deus. O encontro com Deus. Glória a Deus. Jacó, quantos anos? Vamos pensar aqui nos dias de hoje. Frequentou escola dominical, passou por juniores, chegou à classe de adultos, mas não tinha tido um encontro com Deus. Não conhecia Deus como meu Deus, meu Senhor. Conhecia Deus como Deus de seu pai, do seu avô. Nós precisamos ter esse encontro com Deus, irmãos. Essa luta que Jacó travou. A palavra aqui no texto não diz fala homem, mas nós sabemos que o próprio Senhor, e se nós pensarmos um pouco mais diante do que eu falei na semana passada, o próprio Jesus Cristo, essa teofania, veio lutar com ele. E é claro, irmãos, que nessa luta Jacó não teria chance. É claro que ele não teria chance, mas Deus permitiu que ele travasse essa luta com ele. O Senhor permite que nós passemos por muitas coisas, para que nós cresçamos, para que nós entendamos que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele pode fazer todas as coisas, que nós precisamos ter esse encontro com Ele. É claro que o Senhor aqui poderia ter acabado com Jacó, mas o Senhor permitiu, olhou para ele nos olhos. Aleluia. E aprovou a atitude dele. Aprovou a atitude dele. Esse encontro. Aleluia. De acordo com esse texto, o encontro com Deus, ele gera dor. Porque o que o Senhor exige de nós, irmãos, é que nós neguemos a nós mesmos, os nossos desejos. O velho Jacó já não estava existindo mais. Já não estava tomando posse da vida dele. Sentimentos antigos estavam saindo. Isso gera dor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Quando é que nós vamos entender isso? Que eu tenho que agir de acordo com o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Que eu não posso mais agir de acordo com o velho homem. Ah, mas que processo é esse? É esse processo mesmo, irmãos, de fechar a boca, muitas vezes, de não falar, e quando falar, saber o que está falando, quando agir de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade da minha carne, da minha maneira de ser, do velho homem. O que aconteceu com Jacó foi uma conversão. Esse processo tão doloroso, mas que eu digo com toda certeza, é algo tão maravilhoso. É tão maravilhoso, irmãos, como a nossa mente muda, como os nossos sentimentos mudam. E eu sei que vocês estão sentindo isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão sentindo isso. Essa mudança que só o Senhor pode fazer. Essa mudança de saber que perdoar é a melhor coisa que nós temos que fazer. Porque você estará abençoando não somente a pessoa, mas a você mesmo. Verdade. Você vai tirar do teu coração, da tua alma, um peso tão grande. Você vai limpar a tua vida. Não somente o perdoar, mas outros sentimentos que o Senhor tem falado ao teu coração, que Ele quer colocar. Assim como um médico abre os nossos órgãos, o nosso corpo, assim o Senhor faz espiritualmente. Ele abre, Ele trata o que está errado, Ele coloca as mãos e cura o câncer espiritual, Ele coloca as mãos e traz sentimentos dele, coisas que só o Senhor tem. Ele começa a colocar
colocar dentro de você sentimentos bons, alegria, paz. E o Senhor está dizendo e falou, e nós vemos aqui no texto que dá procedimento aqui. Jacó, ele continuou passando por problemas, continuou passando por muitas coisas, mas agora era diferente. E como ele encarou o que aconteceu com a sua filha? Por ele, não haveria vingança, mas os seus filhos decidiram. Por quê? Porque Israel estava ali, não Jacó. Como ele encarou a atitude do seu filho, a atitude errada do seu filho, em relação às suas mulheres, naquele contexto, naquela cultura. Como ele encarou outras situações, irmãos, aquilo que aconteceu com José. É para isso que Deus quer, é por isso que Deus quer que nós tenhamos as nossas vidas debaixo das tuas poderosas mãos. Quando Jesus olhou para Jerusalém e o Senhor falou: quantas vezes eu quis abraçar vocês, como uma galinha abraça os seus pintinhos, proteger, mas vocês não quiseram. Nós agimos assim muitas vezes em relação ao Senhor. Nós queremos fazer do nosso jeito. Eu quero falar o que eu tenho que falar, na lata. Eu quero agir como eu tenho que agir. Isso se chama egoísmo, isso se chama arrogância, isso se chama orgulho. E foi o orgulho que derrubou Satanás do céu. E é o mesmo orgulho que está derrubando muitas pessoas, que está acabando com muitas pessoas. O que o Senhor quer de nós é humildade. É um ouvido sensível à sua voz. Deus, Ele nos disciplina, Ele nos educa, para que a santificação seja algo claro em nossas mentes, em nossa maneira de viver. No final da sua vida, Israel disse, o Israel convertido. Se fosse Jacó, provavelmente ele iria dizer: olha, eu vou morrer, eu não sei o que será de vocês, porque vocês são inseguros, são maus, eu não sei o que vai acontecer quando eu partir. Mas o Israel disse: eu vou morrer, mas Deus será convosco. Deus será convosco. Não importa o que acontecer, tem essa palavra no teu coração. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu não estou entendendo nada, pastor. Olha, as coisas que aconteceram ontem, anteontem, o ano passado, ainda marcam, ainda me machucam, eu não consigo. O Senhor está dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu estou contigo. Eu estou contigo. O Senhor está falando para a igreja hoje a mesma palavra que Israel falou para o seu povo. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Creia nessa palavra. O que vai acontecer amanhã eu não sei, nós não sabemos. A única certeza que eu tenho é que o Senhor é conosco. Deus é conosco. Que as palmas louvem ao Senhor.